Só no tuti-tuti. Hoje, hein? Cadê ninguém trouxe um leque Gente, hoje? é verdade, a gente não trouxe o leque. Onde estão os leques? A errada sou eu. Toca uma paz gay. Onde Essa estão aí é os famosa. leques? Com ela, Anne Luíse. Aê! Prazerzão tá aqui, gente. Eu esqueci o leque, né? Que coisa. É uma DJ Prazer é internacional. nosso te receber aqui, Eles viu? estão caladinhos, quietinhos em casa, só esperando o próximo voo, que será hoje à noite, inclusive. Ah, é? Eu dei uma trégua pra eles. Você é multinacional, né? Literalmente. Eu tô viajando bastante. Esse mês agora de novembro, foram 2,7 volta ao mundo. Eita, Que nós. Um mês, 107 mil quilômetros rodados, voados. Você tá igual com a Glória Maria, tá ali, ó. É. É bastante. Haja mas passaporte. Não quero mais 2026 ficar assim, não. Tá muito. Por quê? Muito, gente. É muito tempo fora de casa. É muito tempo dentro de avião, dentro de voo. Você perde muito tempo da sua vida offline, do mundo, na verdade. Quando eu chego, o WhatsApp tá lotado, aquela confusão. E aí, verdade. já parti direto pra tocar. Terminou de tocar, vai pro avião de novo. E é assim. Gente, a Anne Luíse, olha só, é DJ, produtora de festas e eventos, professora, empresária, que mais? Eu sou advogada, né? Eu sou advogada. Professora do quê? Informação. Eu dou aula pra DJs, pra formação de DJs. Ah, você dá aula de DJ. Eu morro de vontade de aprender, sabia? Ela é uma Pois professora é. de Eu agora, discoteca. o ano que vem eu vou voltar a dar aula. Na verdade, esse ano eu dei uma pausazinha nas aulas, porque eu tô viajando demais. E aí já não conseguia nem mais estar em São Paulo, né? E aí eu tive que parar de dar aula. Mas nessa coleção de coisas aí, eu acho que eu tô mais sendo agora é DJ. Essa semana eu volto a ser produtora de festa. Mas, Anne, o seguinte, da onde que você era advogada? Da onde surgiu essa ideia de vou querer ser DJ, vou começar Na a tocar? verdade, eu Como que sempre funciona? fui… Desculpa até te interromper, mas sempre fui muito da música, desde muito nova. Desde novinha, 5 anos de idade, eu tive meu primeiro equipamento, meu primeiro instrumento musical, eu diria. 5 anos? Com 5 anos. Aí com 7 eu entrei no piano. Então eu sempre fui muito da música. Meu pai era músico de banda, nada tão profissional, mas é alguém que me deu muita liberdade, assim, pra cantar em casa, e cantava muito com ele. Agora, a coisa profissional nisso, ela surgiu muito tempo depois. Eu já estava na faculdade, eu já estava no meio, na noite, já estava próximo aos DJs. E aí eu acabei virando DJ pela proximidade com eles. Assim, eu nunca imaginei de ser DJ. E nunca imaginei que isso fosse se tornar realmente minha profissão. Mesmo. Sempre soube que eu ia estar na música. Isso é fato, de alguma forma. Mas não tão profissional e não dessa forma como virou, assim. Ficou uma coisa muito grande, né? Assim, cresceu muito mais do que eu imaginei. A Mas verdade aí é você essa. estudava direito e aí resolveu parar, se formou. Eu formei, Como é que foi essa confirmei. virada de chave? Eu fazia direito e fazia comunicação. Fazia direito da Federal da Bahia, comunicação na UNEB, né, Estadual da Bahia. E aí, nesse intervalo, eu comecei a tocar, porque eu era amiga dos DJs. Fui convidada para fazer parte da primeira turma que eles fizeram. E eles, você gosta tanto de música, você é amiga da gente, vambora. Eu, tá, vamos. Só que eu me dei muito bem durante as aulas, porque eu já tinha esses 7 anos de piano que eu tinha estudado, eu já tinha esse costume com música, então foi muito rápido o processo. E aí depois você começa a tocar, né? E é um tal de tocar em barzinho, aniversário de boneca, chá de qualquer coisa, até você começar a virar mais profissional, ser chamado para festas maiores, e aí as coisas foram crescendo aos pouquinhos. Nesse meio eu fui tocar com a Cláudia Leite, a gente fez música com o Carlinhos Brau, eu tive uma banda em Salvador chamada On The Floor. Caramba. Tudo isso aconteceu. Toquei em vários meios, já toquei em Vila Mix Festival, já toquei em Rio Music Conference, até ir para o lado que eu tô hoje, que hoje eu trabalho muito com o público LGBT, mas já tive muito histórico. Já toquei em rave, bastante tempo. Em que bastante água que trajetória. você bebeu até você chegar aqui? O que mais te influenciou a levar a querer partir para a carreira de DJ de fato? Na verdade, assim, como eu falei, na verdade eu sempre fui muito da música. Eu sabia que eu ia estar com música. Só que, na verdade, a música foi me puxando. Oportunidades foram acontecendo. E eu sempre fui muito certinha, assim. Eu era muito nerd na escola. Sempre fui muito boa aluna, por isso que eu fazia 2 faculdades, na verdade, né? Por ser nerd demais. Então, na música, quando eu comecei a tocar, eu levei muito a sério. Assim, apesar de ser um hobby na época, mas eu levei muito a sério. Eu estudei muito, como outras coisas também que eu gosto na vida. Tava falando que gosto de trabalhar com vídeo também. Eu gosto de ter esse hiperfoco. Então, acabei levando muito a sério. Então, as oportunidades acabaram surgindo pra mim. Claro que eu também tava me preparando bastante, né? Como boa nerd, eu tava lá estudando, bonitinha. Caso quando a desse oportunidade errado… aparece… Não, mas é que assim, quando a oportunidade aparece, você tem que estar ali já pronto. A verdade é essa. É isso, Mas em porque gênero musical?
Eu comecei tipo de música? tocando house, mais underground. E depois eu fui para um cenário mais comercial. Por isso que eu fui tocar em Vila Mix, por exemplo. Depois de Jorge Mateus. São coisas muito mais comerciais. E aí, nesse intervalo, tive vários problemas nesse meio. Era muito difícil mulher ser respeitada. E aí eu falei, sabe, Gilma, vou tocar pras gay. Porque tinha muita As que são facilidade. ótimas. Porque eu tinha muita facilidade com esse meio. Eu precisava, como mulher, ser boa. Não tinha essa dificuldade que mulheres tinham até uns 10 anos atrás. Era muito difícil a mulher na noite, sozinha. Sim, sozinho. Isso que eu queria te perguntar, você acha que existia uma resistência por parte do público gay em ter uma mulher em cima do palco tocando? Olha, existia resistência. Eu acho que eu E por peguei quê? várias fases da resistência. Quando eu comecei a tocar, que eu tocava em cena comercial, hétero, digamos assim, né? E essa cena também teve muita resistência. A gente tinha resistência a muitas profissões que hoje em dia já se começou a ter muito. Não significa que esteja igual, né? Mas já diminuiu muito mais a resistência. Hoje a gente tem muita mulher tocando, assim como tem mulheres em outros campos. E nessa época, eu já tenho 19 anos tocando, eu comecei muito nova, no início da faculdade. Nessa época era muito difícil as mulheres terem respeito em profissões muito técnicas dessa forma. E a mesma coisa DJ. No universo gay, a gente tinha mulheres que já tocavam. Só que ainda não tinha muitas, mas já tinha. Assim como quando eu comecei a tocar no universo comercial também existiam mulheres. Quem me incentivou muito a tocar foi a Ingrid, que hoje toca, professora do DED daqui de São Paulo. Ela chegou uma vez em Salvador e ela falou, por que você não aprende a tocar? Você fez piano como eu e tal. E aí meus amigos falaram, tava todo mundo junto, eu acabei fazendo o curso. Então existia mulheres, existia, mas não existia muita mulher. Então hoje a gente tem uma quantidade muito maior, a gente esquece como veio essa trajetória, né? Então eu passei por situações assim, de as pessoas não acharem que era eu que ia tocar, me barrar de subir no palco, coisas assim. Você dá uma dica, por exemplo, pro técnico e falar assim, amigão, tá assim assado, ou o cara não acreditar, sei lá, se você diminuir 3 dB de algum tipo de frequência, o cara não acredita que você entende sobre tudo aquilo. Entende porque você é mulher, né? Aí a pessoa... Ele dá esse olhar. Exatamente. É difícil você, como mulher, entender tanto de algo técnico. Até hoje as pessoas ainda se surpreendem. Você vê piloto, mulher, a gente se surpreende. E fica assim, meu Deus, como assim uma mulher, sabe? Porque ainda não tá igual. Hoje em dia é mais fácil, mas ainda não é igual. Você vê pelos line-ups das festas, tem muito pouca mulher ainda. Mas essa resistência que você disse ter sofrido, você sofreu na cena gay ou na cena hétero? Na cena gay, eu tive mais aceitação, porque também eu passei a tocar mais na cena gay, já era em 2016. Foi quando eu escolhi tocar na cena gay, entendeu? Então já era um tempo e que já não se tinha muito aquilo, como eu peguei lá em 2000 e bolinha, 2009, 2010, era outro mundo, sabe assim? Então, pouco a pouco as mulheres foram chegando. Então, quando eu cheguei nessa cena, a gente, claro, como mulher, eu tinha que estar bem bonita, bela, diva, maravilhosa, porque senão você não ia ser aceita. Mas se tinha essa vontade de ter uma diva. Porque já tínhamos diva. Na época tínhamos Gra Ferreira, que era uma diva maravilhosa, Ana Flor. Tinha-se mulheres DJs já conhecidas, entende? Então tinha algum espaço para crescer uma mulher, mas desde que ela fosse ultra feminina. Depois é que hoje em dia a gente tem mulheres de vários segmentos, inclusive trans. Ai, que legal. Cada dia um pouquinho a mais que a gente vai conseguindo vencer nessa batalha. Legal. Anny, e falando de ritmos e tudo, você comentou que chegou a tocar com a Cláudia Leite. Como que era? Ela te fazia tocar algum axé? Você foi por esse lado? Colocar um eletrônico no axé? Ou nunca existiu? Nunca teve essa… Na verdade, eu acho que a grande precursora disso tudo foi Daniela Mercury lá na Bahia, né? Ela começou muito a fazer essa conversa com a música eletrônica. E ela sempre foi muito precursora, né? De 1000 coisas lá, que a gente baiano sabe bem a história dela. Mas nesse carnaval específico, Cláudia Leite tinha visto a minha banda. A gente chegou a fazer ela fez uma pequena participação com a gente num evento. E aí ela viu e me convidou para fazer parte. Porque na minha banda eu era como se fosse a bateria. A gente produzia músicas tipo Lady Gaga com Lulu Santos, misturado em house music, cantado e tocado ao vivo. Ah, legal. Entendeu? Legal. Então ela viu aquilo ali e falou assim, então eu quero essa DJ na minha banda. Que legal. Foi mais ou menos isso. E aí me chamou para fazer um carnaval com ela. Isso foi assim que aconteceu. Para exatamente ser essa alma daquela percussão e bateria eletrônica, que eu ia inserindo ali, eu tinha uma mesa de efeitos, a gente ia brincando com aquilo ali ao vivo. E aí foi assim que aconteceu. Hoje, alguém mais famoso, algum cantor de sucesso ainda te chama pra fazer? Ou você não tem mais essas parcerias assim? Olha, hoje, se alguém me chamasse, eu não tenho nem…
hora no dia. Pra falar a verdade. Isso é meu Tempo. sonho que alguém me chamasse pra fazer alguma coisa. Calma, a Pablo Vittar chamar você, vamos tocar com a eu Ania. fiz parte do álbum, né, de remix da Pablo. Eu tive o prazer de remixar Flash Pose, que é uma canção icônica da Pablo, conhecia no mundo inteiro, né? É verdade. E aí tive o prazer de me juntar a Lorena Simpson pra gente fazer uma versão nova. Foi incrível. Mas hoje, desenvolver esse trabalho significa muitas horas de estúdio e de estudo. Pra todo mundo ali envolvido, né? Banda, porque você refaz fácil, todo o arranjo. Não é uma coisa assim, cheguei, faz aí, solta aí um batidão. Não é bem por aí. No funk rola muito isso, né? Mas é que no funk ele se sustenta muito no batidão só. Não tem a composição de baixos e guitarra, no caso da gente, que era tudo composto. Então a banda precisava ensaiar, era tudo, tinha convenções, igualzinho uma banda normal. Assim, é como uma banda comum, que depende de muito estudo e muito estúdio. Que eu acho que o ensaio é muito importante. Agora, Anny, com tantos anos de carreira, tem alguma festa, algum evento que você fechou e você achou que foi uma furada? Que você se arrepende? Conta os perrengues pra nós. Ai, Que na foi um verdade perrengue, tem assim, muito. surreal. Sempre tem muito perrengue, eu acho, viu, gente? Tem umas festas que às vezes acontece de procurar. E antes, Larissa trabalha comigo, né? Beijo, Lari! Vou bem falar dela agora. É a agência que me fecha aqui. E era muito engraçado porque ela tem que fazer 1000 triagens, assim, sobre isso de festa. E tem muito tipo de festa que, às vezes, gente, não tem absolutamente nada a ver comigo. E hoje a Larissa tá até mais atenta a isso tudo, porque, como eu já fiz muitas coisas, a demanda, ela vem de áreas completamente diferentes. Então, pode ser que eu tenha que tocar num casamento que é com a galera de sertanejo, por exemplo. E eu toco. Você recebe esse tipo de demanda? Já fiz, não tem muito tempo, inclusive. O que aconteceu? A noiva precisava de um DJ. O melhor amigo, que é o cabeleireiro dela, é gay, ama Ana Luísa. E aí me chamou. E aí, vamos tocar um casamento e tal. Mas aí, quando eu fui tocar, é aí que a gente aprende hoje em dia. A Larissa tá mais do que nunca esperta. Mas aí, quando eu cheguei lá, era uma festa de sertanejo, daquela galera que é bem... Eu amo sertanejo, inclusive. Eu adoro. Ouço Marília Mendonça, eu gosto. Só que assim, você fica na dúvida, tá, eu vou tocar o quê? Eu vou tocar o que eu toco, geralmente, naquela batida de tribal? Ou eu vou tocar um rolê tipo vintage, Alok, coisas remixadas de música nacional, sabe? Porque é um outro segmento. Saber, né? É um outro tipo de público. E eu trabalho no sentido de... Eu tô ali para fazer as pessoas felizes, não importa o que eu toque. Então eu mudo muito a cada país que eu vou, exatamente porque a minha missão ali é fazer você dançar. Não importa o que eu preciso fazer. Claro, só não vou ficar pelada, mas no mais, só isso. A outra tá me olhando ali, a Mônica tá bem de olho. Não vou falar, eu já tô... Ai! Mas assim, no final das contas é exatamente isso. O que eu precisar fazer, eu vou fazer. Agora... E aí, você chegar no casamento, eu hoje tocando tão focada em nesse meio gay, né? Assim, com um tipo de musicalidade, de remixes, de coisas assim. Chegar lá e tocar só, por exemplo, Rihanna, Ivete Sangalo, às vezes não é o que vai agradar aquele casamento. Às vezes eles querem ouvir realmente outro tipo de musicalidade. Sim. Então, esse é um cuidadinho que a gente hoje precisa ter. Da galera também. Porque pode existir perrengues, por exemplo, desses. Mas os perrengues mais comuns pra mim hoje é basicamente aeroporto, mala que some. Esses aí são os mais comuns, porque também eu passo muito tempo nessa vida, Menina, né? você tira folga? Hoje eu não quero fazer nada. Não. Não. Tem uma folga, vou na balada. Pensou, assim, Entendeu? Não tem. É que, na verdade, hoje a gente tem várias coisas, né? Semana que vem a gente tem um evento que vai acontecer aqui em São Paulo, no Complexo Tempo, fora da casinha. Então, é produção de evento. A gente tem 2 marcas, que tem a de leque, que é o Acesse, que é a marca que a gente trouxe os leques. O leque de bambu chegou no Brasil através da gente. Então, aquela bateção de leque, a gente tem uma pequenininha parcela aí nesse processo dessa cultura. E essa é uma marca, temos a Missionário, que é a marca de roupa para meninos e tudo mais. Então, quando soma tudo isso, é bastante coisa para falar e para conversar. Então, quando chega na segunda que os DJs estão parados, é a hora que eu cheguei aqui no Brasil, que Mônica já chega ali, não, vamos gravar tal coisa. Então, eu nunca consigo estar em casa, quieta, tranquila, por exemplo. É difícil. Mas eu gosto de trabalhar. De um tempo pra cá, o DJ assumiu um certo protagonismo de estrela, de fato. Né? Ele deixou de ser só aquela pessoa que toca ali para as pessoas nas festas ou nos eventos. Ele assumiu um protagonista de estrela. Ele assumiu a frente. E alguns DJs, além de ter assumido esse papel de estrela, de fato, tanto na produção musical quanto no vocal das suas músicas, também assumiram a produção dos próprios eventos, que é o seu caso.
Como que é isso? É um trabalho complicado, você tem que ter pessoas muito incríveis do seu lado para conseguir dar conta de tudo, porque a gente já tem uma agenda muito atribulada para tocar nos lugares, né? No meu caso, que eu faço muito países e tudo, já é difícil esse tempo que eu fico fora. Então, eu tenho que ter braços direitos, digamos assim. A braço direito número 1 é a Mônica, que é a minha mulher, que é sócia de mim em 4 CNPJs e um monte de coisa. Porque a gente tem vários negócios. Então, a partir daí eu tenho a Larissa que fecha as datas, aí tem os meninos de agência. Cada pessoa fica com uma parte do processo para que você consiga dar conta. Porque, assim, uma parte que eu tenho que fazer, lidar com música, isso sou eu, não tem jeito. Agora, produção do evento, eu tô muito nas ideias, eu gosto muito de marketing, de comunicação, eu tô fazendo um MBA, por exemplo, em marketing branding agora. Além disso, meu tempo de descanso, eu resolvi fazer o MBA. Não para, né? Ai, mas eu gosto de estudar. Então eu falei, agora eu vou fazer uma coisa por mim, eu vou entrar no MBA. Todo mundo ficou assim, gente, por mim, geralmente… Com que tempo você vai fazer isso, minha a pessoa filha? resolve fazer alguma coisa, sei lá, vai jogar tênis, né? Hoje em dia tá na moda, vai fazer alguma coisa, eu fui fazer um MBA. Eu gosto de estudar, eu sou nerd mesmo, gente, eu sou muito nerd. Então, uma coisa me deixa feliz. Não, mas desculpa, Derek, mas como surgiu a ideia de você ter sua própria festa? Sim. E por que surgiu essa ideia de você ter a sua própria festa? Na real, a gente tinha uma relação com o pessoal do Complexo Tempo, com o Klaus. E aí a gente queria muito que ele fizesse uma festa bem aprimorada, com bastante decoração e bailarinos. Uma experiência mesmo para as pessoas. E aí, quando a gente foi falar para ele, aí ele falou assim, tem alguma ideia e traz que a gente faz. E aí, disso, ele falou, tá, vamos fazer, vamos ser sócio. E aí, nos tornamos sócios. Depois aí, claro, veio o surgimento de uma produtora mesmo de eventos. Hoje a gente tem 4 eventos ligados à mesma produtora, entende? Mas surgiu basicamente de um convite de… Eu queria fazer que a festa fosse diferente, que eu fosse tocar. E ele falou, pensa aí alguma coisa. E tá eu e Mônica batendo cabeça lá do que a gente vai fazer. Apresentamos o projeto. Quanto tempo tem sua festa já? A primeira festa foi em 2003. Tem mais de 2 anos, né? Vai fazer 3 anos. Você sempre era a contratada da festa. Hoje você tá do outro lado da mesa. Qual grande dificuldade, assim, você teve do outro lado da mesa? Agora eu entendo muito mais como tá difícil produzir evento no Brasil. Muito difícil. Eu não tinha essa noção. Que, na verdade, hoje a gente percebe o quanto a gente está vendo no Instagram, contas, jornais, as pessoas falando muito sobre a dificuldade do setor de eventos hoje. Tudo aumentou de preço demais, na verdade. Os fornecedores. Até, por exemplo, de um ano para o outro, você tem seguranças. Aumentou 25% em segurança. Só que tem evento que a gente precisa colocar 90 seguranças. Nossa Quando Senhora. você faz a conta… É muito grande. Quando você faz a conta disso tudo, você percebe que você está gastando ali quase um carro já, só em número de seguranças. Então, tudo isso hoje, para a gente fornecer um serviço de qualidade, de excelência, tem sido muito caro. E aí, como é que você vai passar para o público esses valores? É muito difícil. Então, o público reclama, às vezes, que as bebidas ficam muito caras. Aí, hoje em dia, a quantidade, por exemplo, de outros aditivos que as pessoas começaram a usar aqui em São Paulo, em todo tipo de evento, na verdade, começou a se tornar muito grande. As pessoas consomem menos álcool. Então, acaba que o valor do álcool sobe, porque não existe mais consumo de álcool, que sempre foi tradicionalmente um dos grandes… Aliás, desde que eu comecei na noite, sempre se ganhou dinheiro no bar. É verdade. Era aí que a pessoa ganhava dinheiro. Claro. O dinheiro da bilheteria era só para você montar a estrutura. E aí o dinheiro você ganhava do bar. E aí hoje, com a diminuição desse rotativo de consumo do bar, então aí ficou muito difícil se produzir eventos. Claro, hoje você tem eventos ainda que contam com colaborações de grandes empresas, né? Que elas entram juntos. Você tem aquelas coffee parties, por exemplo, são feitas por empresas. Mas se a gente pensar nos médios e pequenos empresas, né, e médios eventos e pequenos eventos que não têm isso tudo, que é o caso da gente, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio, é um universo que está com muita dificuldade de fazer acontecer. Tá bastante difícil. Vamos ver como é que a gente vai ficar para 2026. Tudo aumentou muito de preço. O público, ele quer muita coisa, com razão, porque ele vê na internet. Tem gente que pega, por exemplo, vídeos do Anima, daqueles produtores e festas incríveis internacionais e fala assim, Anne, por que você não faz os vídeos assim? Não sabendo eles que são equipes e milhões de dólares envolvidos para fazer aquilo. Porque o público não tem noção. Enormes, né? E para eles lá fora, as coisas são mais acessíveis do que aqui dentro.
dentro também, né? Depende, assim. Na Europa, por exemplo, o serviço na Europa é muito mais caro do que aqui. Serviço nos Estados Unidos, você vai contratar um designer e tudo, o brasileiro é mais barato. Brasil, Índia, países, né? Como os nossos, assim, que tem muita gente. Emergentes. Eles são muito mais baratos de você trabalhar. Mas tecnologias, por exemplo, eu toco em Bangkok, na Tailândia, é incrível, é muito mais barato. A gente aqui tem que ter uma festa tecnológica, tem que ter aquilo que o público espera, mas tem sido difícil porque tudo aumentou e não se tem como repassar. Então tem muito evento que já deixou de fazer festa, já diminuíram os seus tamanhos, boates estão fechando. Não é à toa, é porque ninguém vai trabalhar de graça. Nem todo mundo que trabalha na festa. Eu, como DJ, também não tenho como trabalhar de graça, porque isso é meu trabalho, apesar de eu amar o que eu faço, mas é meu trabalho, eu vivo disso. E nem quem está produzindo a festa também. Então, tem sido complicado. Vamos ver como é que vai ficar 2026. Né? É um desafio. É verdade. Depois que eu comecei a ver a planilha, comecei a ver os cálculos disso tudo. O lado empresário. Aí eu comecei a falar, gente, 1 metro quadrado de LED tá custando R$350, R$400. Se você coloca 100 metros quadrados de LED… Faz as contas aí, você que tá em casa. Isso é besteira, tá, gente? 100 metros quadrados de LED é um telão de LEDzinho. Nossas festas tem muito mais LED que isso. E você acha que o público… É claro, sempre tem o público não quer pagar mais caro pelo ingresso, né? Mas não, não pode. A gente tá num momento que o brasileiro tá sofrendo muito. É isso que eu tô falando. Eu entendo. Porque a gente vê online um mundo maravilhoso e telões de LED, festas maravilhosas e tudo. E a gente quer que a nossa festa tenha tudo isso. E tem que se destacar porque digamos assim, a diversão é meio que supérfluo, né? É o deixado pra lá, de segundo plano. Hoje em dia, então, mas pra você ser… que você entrega, né? Você tem que entregar a experiência como um todo, né? O mantra dos nossos eventos é esse. É o efeito, é o LED, é a luz. Isso que chama atenção tudo, e chama mais público ainda pra ficar. É o balé, Exato. enfim. O mantra da nossa produtora é esse, é falar de experiência. A gente lida, cada produtora tem seu mantra, né? O nosso é prover o público com essa experiência, sempre cada vez diferente. Mas agora, Anne, as coisas mudaram, você lida muito com a questão, com o seu público que é LGBT. Você utiliza-se da música para defender essa causa, a causa dos LGBTs? Ou você só, tipo, como artista mesmo, não quer se envolver, só quer fazer o seu trabalho ali, tudo certinho? Olha, eu não sei se é porque eu sou aquariana, mas a gente aquariano tem uma visão mais global das coisas, assim. E algumas coisas eu gosto de fazer porque eu sou parte dessa comunidade. Eu sou casada com mulher. Eu tenho muitos amigos que passam por questões completamente diferentes. Inclusive, eu fui dessas que já passei. Já fui retirada dos lugares pelo braço, por segurança, porque eu estava com a namorada. Eu fiz parte desse número que a gente, pouco a pouco, vai evoluindo as coisas. Então, eu acho que eu tenho mais do que missão de não só fazer parte, trabalhar com esse meio, e é meu ganha-pão, minha vida, mas também fazer coisas que elas possam ser boas para o crescimento da nossa comunidade. Então, por exemplo, eu criei um podcast que eu faço no meu canal, que é um podcast para falar sobre dores do nosso meio. Então, é um podcast que a gente fala sobre usos, por exemplo, de drogas relacionados a doenças mentais, digamos assim, o uso de drogas relacionado a isso. A gente fala sobre o universo trans, a gente falou sobre… Tem vários, inclusive vai continuar aí agora. Mas isso é uma das coisas. Essa semana a gente vai fazer um trabalho também, semana que vem, com a Casa Florescer, que é das meninas. Boa. E é uma casa maravilhosa, já tive a oportunidade de conversar com eles. E eu acho que eu não como artista só, eu acho que todos nós, a gente precisa ter essa missão de colaborar, porque a gente está ainda num momento muito frágil. A gente acha que só porque eu posso casar com a minha mulher hoje, a batalha tá ganha, o time tá tudo certo. Não porque ainda tem muita gente morrendo, não porque nós estamos muito frágeis, a qualquer momento a gente pode perder esses direitos, assim como outros países também estão enfrentando. Então não adianta a gente achar que acabou, tá tudo bem, tá tudo garantido, eu tô vivendo minha vida aqui, tô maravilhosa. Não é nem como uma questão minha como artista, eu acho que é como ser humano. Boa. Sabe? Entre mil coisas, nós todos, a gente precisa… alguma coisinha a gente fazer, sabe? Então, já vou deixar a convocação, inclusive. Quem quiser colaborar, a gente está recebendo roupas, a gente vai fazer uma ação lá na Casa Florescer. Quem for cabeleireiro ou maquiador e quiser também ir, porque a gente vai fazer uma ação muito bonita lá na outra semana. A gente vai fazer um dia com as meninas, eu vou tocar para elas, a gente vai fazer uma farra lá. Então, quem for cabeleireiro ou maquiador, quiser também ir para colaborar, legal. Vai ser bem legal, porque muito a gente vai maquiar, a gente vai fazer um monte de coisa. Quem quiser deixar roupa, só é procurar Missionary Brand, é a loja da gente está recebendo lá, é Rua Augusta, 1492. A gente gosta de fazer essas coisas, porque assim,
Eu já passei por coisas, eu tenho amigos que já passaram e a gente pode voltar a passar a qualquer momento. Não é brincadeira isso. Anne, a gente falou sobre drogas, né? Como você acha que a gente pode reduzir os danos, ainda você como produtora de festas, para o público? A gente vê que tem algumas festas lá fora que estão até fazendo testes ali de químicos para ver se realmente aquilo é uma coisa verdadeira. Sim. Como produtora de festas, como que você vê essa política de redução de danos de drogas? Eu sou amplamente a favor. A gente já tá com isso aí na agulha na produtora da gente. Vou te falar muito sinceramente porque que a gente ainda não fez. A gente tem alguns medos. Porque consultando algumas pessoas em volta da gente, elas falaram, umas foram positivas, outras foram negativas. Aí a gente tá aí, também é uma ação muito cara. Imagino. E é uma ação bastante cara, porque assim, você envolve muitos profissionais trabalhando na festa, mas eu quero muito fazer. A gente já falou com o ONG sobre isso, a gente ficou com medo e a gente tá assim, meu Deus, é um dinheiro muito grande, como é que a gente vai conduzir isso? Porque tem que ser uma obrigação. Primeira coisa que a gente já fez foi fazer esse episódio falando sobre as doenças mentais e o uso relacionado e uso de drogas relacionado a isso tudo. Porque trazendo um psiquiatra para falar sobre tudo isso, sobre falar em como amenizar, por exemplo, determinadas questões de uso. Isso a gente já começou a ter esse diálogo, digamos assim, com as pessoas. O próximo passo realmente será esse. Acho que vai ter, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer uma festa que ela tenha financeiramente, porque é uma ação cara realmente, mas que financeiramente a gente possa e a gente vai enfrentar tudo isso e falar assim, não, dando bom ou dando ruim, mas o coração da gente tem que estar em paz de que é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos. Existe isso tudo, sabe? Existe uma pessoa que pode usar qualquer tipo de coisinha, uma balinha e passar mal. Pode ser o que for. E a gente tem que estar ali para acolher essas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Inclusive, teve casos recentes que viralizaram, sempre vai ter questões. E eu acho que a gente tem que estar ali para acolher. Eu, na minha música, eu sempre falo que a gente precisa ser feliz. A gente tem que buscar ser feliz. Viva agora. Seja feliz agora. Porque a gente não precisa de excesso na vida. É como eu penso. Mas eu infelizmente, eu não posso botar todo mundo debaixo do braço para cuidar de todo mundo. Então, a gente tem que entender que cada uma tá no seu momento. O seu papel você faz, elas, né? Entendeu? E é um equilíbrio, eu entendo, assim. Porque ao mesmo tempo que você pode fazer uma política de redução, também ele pode ser visto como incentivo também, né? Isso. Ao uso. Foi É esse uma o coisa medo, muito tá? complicada ali, Isso. né? Foi exatamente, quando eu falei de medo, foi exatamente isso aí que eu ouvi também. De falar assim, mas você vai falar que tá incentivando. Eu não acho que tá no ponto mais da gente fechar os olhos, entendeu? Por isso que… Então, acho que essa coragem a gente já tá no passo de ter e… Claro, aí agora se cercado do possível, porque financeiramente é caro, pra gente fazer realmente isso como mantra já das nossas edições de festa. Legal. Isso já tá na agulha, já teve reuniões, já tá tipo… Tudo já no ponto. Ai, que bom. bom. Mais uma ala aí de precaução, de cuidado, pra curtir certinho. Nosso primeiro teste foi fazer o podcast. Só pra ver como o pessoal… é um psiquiatra que é um grande amigo, entende do meio. E aí ele foi fazer com a gente. Vamos ter mais uma opção de coisinhas aí. Tá vindo um monte de novidade. Ô, Anne, você acha que existe preconceito dentro da cena? Da cena do mundo LGBT e da existe. Comunidade de uma forma geral? Existe, com certeza. Vamos trazer isso pro assunto da roda aqui, que são as festas. Você acha que numa festa onde é direcionada para um público padrão, você acha que um gordinho ou alguém que não é dentro daquele padrão, ele sofre algum tipo de preconceito em estar dentro daquela festa? Ou ele se recusa a ir nessa festa porque ele não se vê aceito dentro desse mundo? Dessa bolha. Quem cresceu nessa geração que antecede a minha e tudo mais, do pessoal dos anos 80 até os anos 90, passou por uma época que quando você virou gay, você tinha que se provar muito, né? Pra família, no trabalho. E foi aí que surgiu essa necessidade de ser o gay padrão. Eu fui entendendo isso conversando com os amigos dos Estados Unidos também, eles foram me contando muito dessa história toda. Só que o mundo, ele gira, né? E hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de tipos de LGBTs, né? No meio.
Não é só mais aquele estereótipo e tudo mais. E aí o tribal, ele acabou ficando muito dentro desse universo, né? Dos meninos que eles iam, era um safe place. Nos Estados Unidos aconteceu o mesmo esquema. Era um safe place, um lugar seguro para as pessoas se divertirem. E com o tempo, muitos homens foram ficando naquele ambiente. Foram tendo poucas mulheres, poucas trans, pouco das outras letras, né, digamos assim, que essas letras foram cada vez mais aparecendo e esse universo ele ficou muito fechado. Nas nossas festas, por exemplo, porque eu não tô dentro da letra G. Eu não sou gay, eu não sou homem. E eu também convivo dentro da minha linha de quem trabalha comigo, por exemplo, com outras letras. Então, dentro do nosso universo, eu parei e falei assim, gente, por que tem que ser festa só de gay? Não. É muito gostoso o tribal. O tribal é um som muito alegre, muito divertido. Então, o que a gente começou a fazer? Desde o nosso primeiro evento, a gente começou a trazer todos os corpos e pessoas para cima do palco, para os bastidores de trabalho. Porque se você tem pessoas em cima do palco, se você tem pessoas que trabalham naquele evento fazendo parte dessas outras letras, outros tipos de corpos, as outras pessoas vão olhar e falar, não, peraí, essa festa aqui tá um pouquinho diferente. Outras pessoas estão sendo aceitas aqui, inclusive elas estão ali no palco. Exatamente. Inclusive, você tem, por exemplo, uma trans de arradinho poderosa mandando em todo mundo. Entendeu? Isso aí. Então, acho que é mais no sentido de fazer. Não significa que é de uma hora para outra. Não significa que isso vai mudar a cabeça de todo mundo agora, assim. Mas, aos poucos, as pessoas, talvez, se eu puder contribuir, elas vão se acostumar a ver essas figuras em posições de destaque, em posições de poder, dentro da estrutura do status da noite, digamos assim, né? Que eu acho que, a partir daí, as coisas vão mudando. Se a gente pensar bem, dentro do próprio universo de tribal do mundo, não existiu, e eu não conheço, no mundo, por exemplo, quase não existe mulheres donas de festa. Hoje aqui no Brasil, a maior festa do Brasil é a dona é a festa da Liliane Santana de Brasília. A gente também, um casal de mulheres fazendo em São Paulo. Então, à medida que a gente tem outros tipos de pessoas, a gente também vai poder mostrar para as pessoas e falar assim, olha, o estilo tribal é muito legal. Hoje em dia, as pessoas já estão começando a mudar suas cabeças. Então, vamos todo mundo, sabe, respirar e ser feliz num lugar só? Porque a gente não precisa de mais segregação do que a gente já tem. O mundo já luta contra a gente. Agora, a gente ficar se segregando dentro do nosso universo é meio que absurdo, né? E eu acho que, às vezes, isso tá mudando, mas ainda acontece, de esfregar isso na nossa cara, né? Tipo, quando a gente sai, a gente ainda vê as mesmas pessoas em cima do palco, o mesmo tipo de perfil sendo exposto. Então, é uma coisa que continua nos tempos de hoje e não vai mudar, e não tá mudando, assim, de fato. E é bom você ter falado isso, que você, na sua festa, você coloca todo tipo de público e vários tipos de pessoas para aquele público que tá ali embaixo observando, ele se sentir inserido naquele local também, né? Tem a Thaís, que ela é plus size, e ela dança pra gente. Ela me falou uma coisa uma vez que eu achei muito legal, assim. Ela falou assim, é muito legal você me trazer, que ela mora no Rio. E ela tinha gravado os vídeos comigo. Thaís Carla? Não. Qual é o sobrenome da Thaís? Não me lembro o sobrenome dela. Mas não... Mônica tá lá. Não me lembro do sobrenome da Thaís. Agora de cabeça. Não me lembro. Essa é Thaís. Mas ela sempre dança com a gente no Maison. E ela me falou isso. Ela falou, é importante que tenha eu para que outras pessoas rompam os seus próprios preconceitos e ousem fazer. Porque hoje a gente ainda tem muita dificuldade. A gente vê, por exemplo, dentro da cena da gente... a existência de poucas pessoas dentro de outros segmentos. Por exemplo, nós somos a maior cidade a maior colônia libanesa fora do Líbano. Nós somos a maior colônia japonesa fora do Líbano. Cadê essas pessoas dentro do tribal, por exemplo? A gente quase não tem. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, à medida que a gente começa a colocar uma pessoa e outra ali, as outras que acharam que nunca aquilo seria possível para elas vão ter coragem de falar, poxa, eu acho que pode ser que dê para mim. É um incentivo, né? É um incentivo. Forma da pessoa então, se por isso que eu tô falando, é uma sementinha, que se cada um vai fazendo... Não, você tem toda a razão. É uma coisa que pode acontecer, que era uma coisa que a gente via muito na publicidade também, né? Você não via todo tipo de perfil fazendo campanhas publicitárias. Hoje, a pessoa que ela tá em casa, ela consegue se identificar com aquele produto que está sendo anunciado, que ela se vê ali de fato, né? Antes era só loirinho, do olho claro, isso e aquilo. Agora não, você vê todo tipo de público fazendo campanha. De TV, exatamente, para a pessoa que está ali
consumindo aquilo ou vendo aquele produto sendo anunciado, ela tem uma identificação maior. Isso é ótimo. Aos Anny, pouquinhos, né? A gente queria Nosso ficar tempo aqui, acabou. ó. Falei pra cá, quando o passava papo- rápido. Sabe quando o papo flui? A gente não falou de Bahia, a gente não falou de Nordeste, mas fica aqui o convite. Mas tudo bem, eu tô aqui com a minha camisa. A gente- Vixe, Bahia, Olha. baiana, com orgulho. Eu tinha Porque a medo de gente- falar antes que eu era baiana, sabia? Passei por uns Ah, aqui é? em São Paulo. Eu imagino. Eu tinha muito receio, muito mesmo. E olha que eu não tenho um sotaque tão forte assim. Não Tem gente tem. que tem um sotaque mais forte que eu. Minha família é do interior. Mas hoje eu tô mais baiana do que nunca. Agora, sabe assim? Você tem que ser forte mesmo pra falar. Só mesmo. Você que Tem toda engula. razão. Meu isso. vixe e meu oxe. Respeite o país Nordeste, querido. Respeite. Respeite. Bom, e você que tá aí do outro lado, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @QMaisPodcast no Instagram e no TikTok. Acompanhe a gente toda quinta com conteúdo aqui no Que Mais e toda sexta lá no Jovem Pan Entreter, que a gente recebeu uma notícia hoje, né, Derek? Muito boa notícia. Ó, Qual a gente notícia? Ó, Nossos números estão muito bons, querida. ó. Subindo. E a gente te espera a semana que vem. Anny, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Muito, Anny. muito obrigada. Gostoso. Amei, adorei, As super. portas aqui do nosso humilde podcast estarão sempre abertas para você. Muito obrigada. Até Obrigada. semana que vem, pessoal. Tchau, pessoal. Até Tchau. semana que vem. Tchau, tchau. Olha o leque aqui, ó. Prepara.